Ok, vamos tentar uma coisa juntos. Abra qualquer mapa mundi que você tenha disponível. Pode ser aquele que está na estante ou até mesmo uma versão online. Dê uma olhada na vasta área coberta por água. Isso é 71% da superfície da Terra. E tudo isso é água salgada nos oceanos do mundo. Não há fronteiras entre os 4 oceanos que todos conhecemos. Mas os oceanógrafos e os países tradicionalmente dividiram essas águas em 4 regiões distintas: os oceanos Pacífico, Atlântico, Índico e Ártico. E aqui vem a grande surpresa. A comunidade científica reconheceu recentemente o 5º corpo de água. Ele é chamado de Oceano Antártico, e 3 dos 4 oceanos originais fazem fronteira com ele. Ele circunnavega a Antártida e a parte inferior do globo e atinge a Austrália e as partes do sul da África e da América do Sul. O que torna esse oceano tão especial? Como a comunidade científica acabou reconhecendo-o? E mais importante, que criaturas misteriosas ele esconde? Vamos descobrir! O Oceano Antártico, ou Oceano do Sul, foi mencionado pela primeira vez em 1937, na 2ª edição dos Limites de Oceanos e Mares da Organização Hidrográfica Internacional. Parece um daqueles trava-línguas. Naquela época, essa organização achava errado considerar o Oceano Antártico como um corpo de água distinto. Por quê? Porque naquele tempo, um oceano era definido como água cercada por terra e não como água circundando a Terra. No entanto, eles reconsideraram em 2000 e votaram para incluir esse oceano na lista oficial. Também decidiram pelo nome, Oceano do Sul, em lugar do comumente usado Oceano Antártico. Por fim, a organização concluiu que se deve considerar que o oceano termine na latitude sul do paralelo 60. Mas quantos anos tem esse oceano? Bem, muitos especialistas acreditam que ele se formou há apenas 30 milhões de anos, o que o tornaria o mais jovem dos oceanos do mundo. Ele se formou quando a Antártida e a América do Sul se afastaram durante os estágios iniciais do desenvolvimento do nosso planeta. Essa corrente de água única é um componente distintivo do Oceano Antártico, pois ajuda a manter as águas fluindo ao redor do continente gelado. Ela é chamada de Corrente Circumpolar Antártica e se move para o leste com uma velocidade incrível. Estima-se que mova uma enorme quantidade de água por segundo. Algumas das disputas sobre o Oceano Antártico também têm a ver com essa incrível corrente. Especialistas acreditam que ela separa as águas do Oceano Antártico das águas dos vizinhos Atlântico ou Pacífico. Apenas a água que circula rapidamente é considerada o Oceano Antártico. Por outro lado, porém, muitos cientistas dizem que a corrente de fato torna a questão da nomenclatura mais complexa, não limitando as águas a uma localização geográfica específica. Eles acreditam que as águas da corrente são diferentes, em termos de composição, das águas dos oceanos do norte, pois são muito mais frias e têm muito mais sal. Os marinheiros não gostam muito desse novo corpo de água, principalmente por causa das frequentes tempestades parecidas com ciclones que ele sofre. Elas acontecem em razão da grande diferença de temperatura entre os blocos de gelo e as ondas do oceano. Como resultado, essas tempestades são muito difíceis de superar para qualquer marinheiro que as encontre. Quero dizer muito, pois são os ventos mais fortes encontrados em qualquer lugar do nosso planeta. Mais ainda, os navios que passam por essa área também devem ficar atentos aos frequentes icebergs que podem aparecer de vez em quando, e também às baixas temperaturas da superfície. Apenas para ilustrar melhor, alguns dos icebergs encontrados aqui podem se estender por várias centenas de metros e existir durante todo o ano, independentemente da estação. As latitudes de 50 a 70 até ganharam os apelidos de Furiosos 50 ou Uivante 70, por causa dessas intensas tempestades durante todo o ano. Até a paisagem é única. Dizem que o Oceano Antártico tem geleiras mais azuis, ar mais frio e montanhas mais intimidantes do que em qualquer outro lugar do mundo. Agora vamos para as criaturas misteriosas que habitam esse lugar, já que milhares de espécies de vida selvagem vivem apenas aqui e em nenhum outro lugar do mundo. Vamos começar com o peculiar porco do mar, ou um dos pepinos do mar, como às vezes é chamado. Há muitos deles nas águas da Antártida. Mas por que ele é chamado assim?
por causa da sua tonalidade rosa e aparência redonda e inchada. Olhando mais de perto, ele parece até ter uma pequena cauda e um conjunto de orelhas, assim como um porco. Eles ajudam muito na qualidade das águas aqui, filtrando areia e sedimentos. Depois, há os caranguejos yeti, que vivem no fundo do mar Antártico. O Oceano Antártico é um ambiente de água fria, mas os caranguejos são mais adaptados nas águas mais quentes. Então, eles se reúnem em torno do calor produzido pelas aberturas vulcânicas e obtêm o calor e a comida necessários. Você pode encontrá-los em grandes pilhas, uma em cima da outra, literalmente preenchendo o espaço nas aberturas dos respiradouros. Já viu um peixe que é completamente transparente? Você teria que ir até essas águas no sul, mas eles existem e são simplesmente chamados de Shanichidae. É possível vê-los por dentro, pois são completamente transparentes por causa da sua pele transparente e porque não têm glóbulos vermelhos. Seu poder especial é que eles podem usar anticongelante para evitar que seus corpos fiquem sólidos nas águas frias do Oceano Antártico. Em vez do sangue padrão e mais espesso, o vermelho com hemoglobina, eles têm um sangue mais fino que se move mais facilmente por todo o corpo, dando-lhes os nutrientes e o oxigênio tão necessários. Agora, existe um monstro escondido nessas águas? Algumas pessoas acreditam que seja o caso. E graças a pesquisas recentes, temos até filmagens disso. Alguns pesquisadores australianos se depararam com um monte de criaturas de aparência estranha que estavam nadando perto do fundo do mar do Oceano Antártico. Esse peixe rosa, com a aparência de uma bolha, parecia ser impulsionado por um pequeno par de barbatanas. Para se ter uma ideia, era como um frango antes de ser colocado no forno. Eu não tenho certeza se eu ainda quero saber como é isso. Eles levaram algum tempo e muita pesquisa para identificar o monstro, que é uma espécie tímida de pepino do mar, mais conhecida por seu apelido criativo: o monstro da galinha sem cabeça. Sabemos que essa criatura existe desde o final de 1800, mas quase nunca a vimos. E só gravamos uma vez antes, quando foi vista no Golfo do México, que fica bem longe das águas da costa leste da Antártida. Sabemos poucas informações sobre essa criatura, como quantas delas existem em nossas águas e como vivem, comem e se reproduzem. Você já ouviu falar do pinguim imperador? Ele não é uma espécie de pinguim que por acaso tem uma coroa na cabeça, se é isso que você está pensando. Mas é um daqueles pinguins que habitam esse local específico e também são os maiores da sua espécie. O que os torna especiais é que eles fazem suas colônias no gelo marinho e a maioria deles nunca pisa em terra. Mais ainda, os pais pinguins perdem quase metade do seu peso enquanto incubam os ovos. Eles também são nadadores fascinantes, capazes de mergulhar mais fundo e por mais tempo do que qualquer outro pássaro, até 213 metros. Sem mencionar que eles podem ficar submersos por até 18 minutos de cada vez enquanto coletam comida. Ainda temos que descobrir todos os segredos do misterioso Oceano Antártico, mas está claro que ele é o lar de alguns ecossistemas marinhos únicos e frágeis. Reconhecê-lo como um novo oceano pode ser uma forma de chamar a atenção do público para que ajude na sua conservação.